Oi, pessoal. Hoje à noite a gente começa numa estrada poeirenta, cercada por um silêncio que parece mais pesado do que o normal. Você acorda de pé, sem lembrar como veio parar aqui. Está sozinho, no meio de uma encruzilhada onde 4 caminhos se cruzam. Nenhum deles sinalizado, todos parecendo igualmente indecisos sobre para onde levam. O céu está escuro, sem estrelas, como se tivesse sido coberto por uma manta de veludo. As árvores ao redor sussurram entre si, e por um breve momento você tem a sensação estranha de que elas estão comentando sobre você. Mas antes de você se acomodar, respira fundo, deixa o corpo relaxar, e se estiver gostando do clima, curta o vídeo e se inscreva no canal. Mas só se você realmente curtir esse tipo de conteúdo. Aproveita e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí no seu relógio. Gosto de saber quem mais está vagando pelas sombras da madrugada comigo. Agora, apague as luzes. Se quiser, ligue um ventilador para aquele barulhinho de fundo suave e vamos juntos mergulhar nessa jornada de hoje. Você está ali, no centro da encruzilhada. Não há faróis de carros, nem casas por perto, nem sinal de qualquer presença humana. Os caminhos se estendem à sua frente como se tivessem sido desenhados por alguém indeciso ou brincalhão. E algo dentro de você sabe que esse lugar não é comum. Não é só uma estrada perdida no meio do nada. É uma escolha. E não apenas sua. Cada um dos 4 caminhos se curva levemente para dentro, como se quisessem te engolir. O chão é de terra batida, avermelhada, seca, mas com marcas de pegadas que parecem não fazer sentido. Algumas voltam ao ponto de origem, outras desaparecem. No ar, você percebe também que seus próprios passos não estão deixando rastro algum. De repente, algo brilha no chão. É uma pedra, grande, antiga, com inscrições que você não reconhece. Não parece português, nem latim, nem nada que você tenha visto em livros. Há estudiosos que acreditam que certos símbolos encontrados em pontos ritualísticos no interior do Brasil têm origem em sistemas sagrados africanos que se mesclaram com o saber indígena. Outros dizem que são apenas coincidências visuais. Mas ali, diante de você, essa pedra não parece aleatória. Quando você a toca, ela está quente. Quente como se tivesse absorvido o calor de um sol que não existe mais. Você começa a se perguntar se isso é real. Seus sentidos estão todos funcionando. Você ouve o farfalhar das folhas, sente a poeira nos olhos, o gosto metálico no ar. Mas há algo fora do lugar. Algo que escapa da lógica. A sensação de que você foi trazido aqui, não por acidente, mas por um chamado. Você tenta lembrar o próprio nome. Ele não vem. Tenta lembrar como chegou. Vazio. Sol agora existe. E então percebe que tem algo no seu bolso. Um palito de fósforo. Apenas um. Nada mais. É um detalhe pequeno, mas incômodo. Por que apenas um? Quem coloca só um palito no bolso parece coisa de sonho ou de aviso. Você se recorda vagamente de uma curiosidade antiga. Os egípcios acreditavam que certos objetos acompanhavam a alma na travessia entre mundos. Às vezes, uma moeda, outras, uma faca. E havia relatos, bem mais raros, de pessoas sendo enterradas com um único fósforo, símbolo de que elas precisariam acender algo do outro lado. Ninguém sabe se isso é verdade ou invenção de museu sensacionalista. Mas o que importa é que agora você segura um fósforo e sente que ele vai ser importante. O ar ao seu redor começa a mudar. Mais quente. Denso. Como se alguém estivesse segurando a respiração perto de você. Então você ouve uma voz. Não parece vir de fora nem de cima. Vem de dentro. Calma, debochada. Diz. Até que enfim acordou. Já estava ficando entediado. Você congela. Vira a cabeça lentamente. Nada. Mas a sensação de presença está ali, grudada na sua nuca como um mosquito insistente. Você sussurra um "quem tá aí", mas não espera a resposta. E ela não vem. Ao menos não ainda. Você começa a dar voltas pelo centro da encruzilhada. Seus pés se movem quase sozinhos. Você pensa que está escolhendo, mas a verdade é que algo está te conduzindo.
Lembra daquela história sobre Exu? O mensageiro, o guardião dos caminhos, o que abre portas, o que também pode fechá-las. Muito se fala sobre ele com medo ou preconceito, mas há quem diga que ele é apenas aquele que entrega o recado. Que se você está aqui, é porque alguém, ou você mesmo, pediu isso. Talvez sem saber. A encruzilhada parece pulsar agora, como um coração enterrado. E você entende que a partir daqui tudo pode mudar. Não só o lugar onde você vai parar, mas quem você vai se tornar. Você sente um calafrio. Não de frio, mas de verdade. Aquelas que você tentou ignorar. E percebe que ainda não escolheu um caminho. Mas talvez a escolha já tenha sido feita por você. Você respira fundo, tentando fazer sentido daquilo tudo. Os 4 caminhos ainda estão lá imóveis esperando. Mas agora algo mudou. O silêncio não é mais apenas silêncio. Há uma tensão no ar, como se o próprio lugar estivesse prendendo o fôlego, aguardando sua próxima ação. Você se vira lentamente para o caminho onde a terra parece mais escura, quase avermelhada. É sutil, mas tem algo nele. Uma vibração baixa, quase imperceptível, que se comunica com o fundo do seu estômago. Você não sabe porquê, mas seus pés começam a se mover naquela direção. Cada passo que você dá nesse caminho parece mais pesado que o anterior. A terra começa a mudar de textura. Fica úmida, esponjosa, como se estivesse andando sobre musgo encharcado. O cheiro de ferrugem se intensifica. De repente, você sente algo familiar no ar. Fumaça. Mas não qualquer fumaça. É como aquela que sai da brasa de um charuto. Do tipo que gira devagar no ar, desenhando espirais quase hipnóticas. Você olha ao redor e não vê ninguém, mas sente que está sendo observado. E o mais estranho? Isso não te assusta, te deixa curioso. Você lembra de uma história antiga, uma daquelas que circulam em rodas de conversa nas madrugadas. Falava de um homem que seguiu um cheiro de fumaça até o fim do mundo, onde encontrou uma criatura de olhos vermelhos que não o atacou, nem o salvou. Apenas sorriu e disse: "Agora você sabe." E depois desapareceu. O mais curioso? Ninguém lembra quem contou essa história primeiro. Historiadores ainda discutem se essas narrativas populares são ecos de antigas iniciações espirituais africanas, onde o desconhecido era sempre parte do aprendizado, não o inimigo. Você continua andando. As árvores aqui são mais densas, os galhos mais baixos. Um deles raspa sua testa e você percebe que está sangrando, mas não sente dor. Só percebe o líquido quente escorrendo entre os olhos, como se seu corpo estivesse começando a se adaptar à lógica estranha do lugar. E então, você escuta. Um som seco. 3 batidas. Tac, tac, tac. Como um bastão de madeira contra o chão. Você congela. Do meio das sombras alguém surge. Baixo, com roupas vermelhas e pretas. Um sorriso cortando o rosto de lado a lado. Ele segura um bastão. E sem dizer nada, aponta para o chão. Você olha. A outra pedra. Menor que a primeira, mas com as mesmas inscrições. Ele se agacha, acende um charuto e sopra a fumaça sobre ela. As letras brilham por um instante. Depois apagam. Ele te encara com olhos que não piscam e diz: "Esse caminho é o da perda." E sorri de novo. Você pergunta quase sem querer: "Perda de quê?" E ele responde: "Você." Antes que você possa reagir, ele desaparece. Assim, sem som, sem movimento, como se nunca tivesse estado ali. Você fica sozinho de novo, mas o cheiro do charuto ainda está no ar. E pela primeira vez você sente algo diferente. Aceitação. Como se de algum modo aquilo fizesse sentido. Você olha para a pedra e percebe que, apesar da escrita ter apagado, há uma marca nova nela. Uma pegada. Igual à sua. Você sente o palito de fósforo no bolso. A presença dele é quase incômoda. Você pensa em acender, só para ver. Mas algo dentro de você diz que ainda não é hora. E talvez por isso o palito esteja inteiro até agora. Porque ele sabe. Como se ele tivesse uma consciência própria. Um tempo próprio.
Você sorri, nervoso, e volta a andar. O caminho se estreita. Agora há pequenas velas acesas nas laterais. Nenhuma delas tem cera escorrendo, como se estivessem congeladas no tempo. Você passa por elas e sente uma leve energia percorrer seu corpo. Não machuca, nem assusta. Só pulsa. Como se a estrada tivesse começado a te reconhecer, a te testar. No alto de uma das árvores você vê algo pendurado. Parece uma garrafa. Dentro dela, um papel enrolado. Você sobe, sem saber por quê. Quando alcança a garrafa, a abre, desenrola o papel e lê. Exu perdeu algo aqui. E alguém tem que achar. Você olha ao redor, buscando alguma explicação, alguma lógica. Mas claro, não há nenhuma. Você desce mais confuso do que antes e então nota algo curioso. O caminho que antes parecia se estender infinitamente agora dá em outra encruzilhada. Sim, outra. 4 novos caminhos. Um deles parece o mesmo, de onde você veio. Mas há algo errado. Quando você tenta retornar por ele, sente um frio intenso no peito. Não frio de vento, mas um gelo emocional, como quando se lembra de uma vergonha antiga do nada. O caminho recua, como se estivesse te rejeitando. Parece que não há volta. Pelo menos não agora. Um detalhe te chama a atenção. Em uma árvore próxima, alguém entalhou a palavra recomeço. Mas o re foi riscado com uma faca e sobrou só começo. Você encosta na árvore. Ela pulsa, literalmente, como um tambor batendo de dentro para fora. E quando você fecha os olhos por um segundo, vê uma imagem. Uma feira popular, barracas coloridas, risos, copos batendo. Um Exu dançando entre as pessoas como se celebrasse a própria confusão da vida. E aí, entende, perder-se faz parte do ritual. Não há reencontro sem desvio. E como num pressentimento estranho, você sussurra para si mesmo. Talvez ele não tenha se perdido. Talvez ele tenha escolhido se perder. E pela primeira vez desde que acordou aqui, você se sente mais perto de alguma verdade. Mesmo que não saiba qual. Você ainda está parado diante da segunda encruzilhada. 4 caminhos se abrem diante de você, mas agora algo mudou dentro de si. A dúvida já não é um obstáculo. Virou parte da jornada. Os pés se movem quase por vontade própria, guiados não por lógica, mas por uma estranha intuição. Você escolhe o caminho à esquerda, aquele onde o chão parece levemente brilhante, como se tivesse sido polido por passos invisíveis. Há folhas secas espalhadas, mas elas não emitem som algum sob seus pés, como se respeitassem o silêncio do lugar. À medida que avança, o ar começa a ficar mais fresco. Umidade se acumula no ambiente e a névoa densa sobe do chão, cobrindo seus tornozelos. As árvores agora estão mais espaçadas, com troncos finos e retorcidos que se curvam, levemente como se te observassem passar. Há uma energia sutil neste caminho, quase como um sussurro de algo antigo que ainda persiste, apesar do tempo. Você sente que está entrando num território mais mental do que físico, como se a estrada estivesse atravessando a sua própria memória. Você se lembra de uma história que ouviu certa vez sobre um povoado escondido no meio da Mata Atlântica, onde os mais velhos diziam que quem anda com Exu nunca anda só, mesmo quando está perdido. Alguns pesquisadores acreditam que esses relatos são resquícios de antigas práticas afro-brasileiras, camufladas para sobreviver às perseguições. Já outros dizem que é tudo invenção de pescador com tempo livre. Mas você sente que há algo mais aqui. Um calor discreto no ar, como um aviso carinhoso de que você ainda está no caminho certo, mesmo que ele pareça errado. O chão começa a se inclinar para baixo. Agora você está descendo. E ao fundo escuta um som. Gotas. Como se algo estivesse pingando com regularidade. Tac, tac, tac. Você segue o som até encontrar uma pequena fonte, brotando de uma rocha coberta de musgo. A água é cristalina, mas quando você olha mais de perto, vê pequenos reflexos nela. Imagens rápidas como relances. Um deles te mostra sentado à mesa de um bar,
rindo com alguém que você não reconhece. Outro te mostra a criança, chorando por um brinquedo, quebrado. Um terceiro mostra você, agora nessa estrada, e atrás de você alguém que ainda não apareceu. Você se vira. Nada. Mas a sensação está lá. Aquela presença teimosa. O tipo de sensação que você tem quando sabe que esqueceu algo importante, mas não consegue lembrar o quê. Você se abaixa, toca a água. Fria, mas agradável. Você pensa em beber, mas algo o impede. Ao lado da fonte, há uma placa de madeira coberta de limo. Você a limpa com a manga da camisa, revelando as palavras. Quem bebe sem perguntar ouve o que não quer. Você recua e então ouve de novo a voz. Aquela mesma que falou com você na primeira encruzilhada. Mas agora ela está mais próxima, quase no seu ouvido. Tem certeza que quer seguir adiante? Você tenta responder, mas sua garganta trava. Em vez disso, você apenas continua andando, como se não tivesse escolha. Ao virar uma curva, o caminho se alarga. Um descampado se abre à sua frente. No meio dele, um terreiro de chão batido, com 7 pedras formando um círculo perfeito. No centro, uma vela preta acesa. A chama se contorce mesmo sem vento. Há marcas ao redor, como se muitas pessoas tivessem dançado ali, ou travado uma luta. Você se aproxima devagar, sentindo o calor da vela crescer. E então vê algo que prende sua respiração. Uma bengala fincada no chão, vermelha e preta. É familiar. Você não sabe como, mas sabe. Ela pertence a ele. Historiadores ainda discutem se Exu sempre foi representado com bengala e cartola, ou se esses elementos foram incorporados depois do sincretismo com figuras ocidentais. Alguns defendem que a bengala representa a ponte entre o que está em cima e o que está embaixo. Outros dizem que é só charme mesmo. Mas aqui, diante dessa bengala, você sente que ela é mais do que adorno. Ela é um marco, um lembrete, talvez até um convite. Você ouve tambores, de leve, muito longe, mas eles estão lá. Seu corpo responde antes da mente. Os ombros relaxam, o quadril gira levemente. Os pés se movem num compasso que você não sabia que conhecia. E por um momento, tudo faz sentido. O corpo se torna parte da terra, e a terra parte do som. Você dança, não por obrigação, mas porque não dançar seria negar o momento. Na borda do círculo de pedras, há uma caveira pequena, parece humana, mas com proporções esquisitas, como se tivesse sido esculpida para parecer humana sem realmente ser. Alguém colocou flores ao lado dela, rosas vermelhas ainda frescas. Você se agacha, observa, não sente medo, sente respeito. E quando toca as pétalas, elas se desmancham em pó. No ar, um cheiro doce se espalha, algo entre mel e cachaça. Você volta a olhar para a bengala, e agora ela está caída, como se tivesse sido derrubada. E aí uma ideia te atravessa. Será que Exu a deixou cair? Ou alguém a tirou dele? Você não tem resposta. Mas algo dentro de você diz que essa estrada talvez seja o caminho da queda, da perda de poder, de quando até um guardião pode errar. Mas aí, uma lembrança te atravessa a mente. Uma curiosidade que parecia irrelevante antes. Você leu uma vez que entre os Iorubás, Exu não é visto como um ser caído, mas como o mais próximo dos humanos, cheio de desejo, riso, raiva e contradição. Talvez então o que você está vendo aqui não seja uma queda, mas um espelho. E com esse pensamento você dá mais um passo. O chão treme levemente, e a vela apaga. Você fica parado por um instante, observando o pavio ainda fumegante, da vela apagada. O silêncio volta, mas agora é diferente. Tem peso, como se cada som estivesse segurando a respiração para ver o que você vai fazer. O círculo de pedras à sua volta parece mais fechado, como se estivesse tentando te segurar ali dentro. Mas você sabe que precisa seguir. Sente que essa estrada não terminou ainda, mesmo que tudo ao redor esteja te dizendo para ficar. Você
Dá meia volta e escolhe um novo caminho, à direita da clareira, onde o solo é coberto por folhas negras que brilham como petróleo sob a luz ausente. Ao entrar nesse trecho da estrada, você nota que o ar está mais denso. Cada respiração parece vir com uma leve pressão no peito. Não chega a doer, mas incomoda. E com esse incômodo vem uma lembrança, a de uma velha casa com piso de madeira e cheiro de café queimado, onde você ouviu uma senhora dizer: Exu nunca se perde. Ele é quem faz o caminho parecer perdido para ver quem é corajoso o bastante para seguir. Você não entendeu na época. Agora, talvez esteja começando a entender. A vegetação aqui muda de novo. Não há mais árvores altas, só arbustos, espinhosos, retorcidos como corações mal resolvidos. Você se move devagar, desviando dos galhos, mas é impossível evitar todos. Um arranha seu braço e uma gota de sangue escorre. Quando atinge o chão, é absorvida rapidamente como se a terra tivesse sede de você. E então, no exato instante em que o sangue desaparece, algo se ergue ao seu lado. Um pequeno altar de pedra, com moedas antigas dispostas em círculo, todas voltadas com a face para baixo. Você não as toca, mas sente o peso simbólico delas. Tem algo ali, uma troca que está sendo oferecida, ou cobrada. Uma das moedas você reconhece. É uma réplica do ouro usado no período do ciclo do ouro em Minas Gerais. Curiosamente, você lembra que essas moedas circularam tanto entre as mãos dos senhores quanto dos escravizados, e que muitas vezes eram usadas como oferendas em rituais escondidos dentro das senzalas. Historiadores ainda discutem se isso era resistência cultural ou simples sobrevivência. Você se pergunta se essa estrada também é uma forma de resistência, um espaço onde Exu se escondeu para não se perder de si mesmo. Mais à frente, você encontra um banco de pedra com um chapéu velho sobre ele. Ele parece ter sido deixado ali há anos, mas está limpo, sem poeira, sem folhas. Você se senta, curioso, e imediatamente sente uma mudança na sua percepção. O som ao redor se amplifica. O vento parece sussurrar palavras inteiras, mas em uma língua que você não conhece. Uma parte de você entende, mesmo sem traduzir. Outra parte quer levantar e correr, mas você permanece ali, tentando captar o sentido oculto nas palavras do vento. Então, do meio do nada, surge uma risada. Não assustadora. Uma risada de criança, leve, como se alguém tivesse acabado de aprontar alguma travessura. Você olha para o lado e vê uma pequena figura correndo entre os arbustos. Parece um menino. Ele carrega um estilingue no bolso e uma maçã na mão. Ele te olha por um segundo, sorri com a boca cheia de dentes faltando e desaparece na curva do caminho. Você levanta rapidamente para seguir, instintivamente sentindo que essa aparição tem algo a te ensinar. Você corre atrás da figura, desviando dos galhos com dificuldade. A cada curva você pensa que vai alcançá-lo, mas ele sempre está um pouco mais à frente, rindo, jogando a maçã de uma mão para a outra como se estivesse zombando da sua lentidão, até que de repente ele para. Está de costas para você em frente a uma árvore queimada totalmente preta, como se tivesse sido atingida por um raio há muitos anos. Sem virar o rosto, ele aponta para o tronco. Ali, entalhada com precisão, impressionante, está uma frase: Exu não se perdeu. Você é que nunca soube onde estava. Você lê aquilo e sente um estalo dentro de si, como se uma chave tivesse girado em alguma fechadura escondida em seu peito. O menino desaparece novamente. Mas agora, você não o persegue. Fica ali, olhando a árvore, tentando entender o que significa nunca ter sabido onde estava. Será que tudo isso não é um sonho? Uma alucinação? Ou será que essa estrada é mais real do que qualquer rua asfaltada? Perto da árvore você encontra um pedaço de tecido vermelho, um lenço. Ele está dobrado com cuidado, como se alguém tivesse se despido ali e deixado para trás um lembrete de sua presença. Você o pega, sente o cheiro, cravo, rum e um toque de suor seco. Exu esteve aqui. Ou talvez ainda esteja. O vento sopra forte pela primeira vez, e você sente que algo mudou. O caminho à frente agora tem marcas de passos.
Muitas. Como se dezenas de pessoas tivessem passado por ali antes de você. E de repente você lembra de um detalhe curioso. Em algumas tradições afro-brasileiras, acredita-se que os caminhos de Exu só se revelam a quem está pronto. Os outros veem apenas mato. Talvez por isso você só agora consiga enxergar essas pegadas. Talvez antes você estivesse andando sozinho, mas agora, não mais. A estrada está viva. Ela te observa. E talvez até torça por você. No fim do caminho, você encontra mais uma pedra com inscrições. Ao lado dela, um par de chinelos pretos alinhados como se alguém tivesse acabado de tirá-los para entrar em algum lugar sagrado. Você se agacha, toca os chinelos, estão quentes, e então lê a inscrição. Nem todo cruzamento exige escolha, às vezes, só presença. Você se senta ao lado deles, fecha os olhos e sente que algo dentro de você começa a se reorganizar, como se cada passo dado até agora estivesse de alguma forma te reconstruindo. Você se levanta devagar, como se não quisesse quebrar a conexão silenciosa com aquele lugar. Os chinelos ainda estão lá, imóveis, como dois guardiões silenciosos, à beira de um limiar invisível. A estrada à frente parece mais aberta agora, mais receptiva. É como se o próprio caminho tivesse aprovado sua presença, como se dissesse: agora sim você entendeu. O chão está seco, mas não poeirento. Cada passo ecoa com uma leveza que contrasta com o peso simbólico do que você já percorreu. Até aqui, você respira fundo, e o ar parece mais denso de significados do que de oxigênio. Logo adiante, uma ponte surge, estreita, feita de tábuas velhas e cordas desgastadas. Ela balança levemente ao vento, mesmo sem ninguém sobre ela. Embaixo não há rio nem abismo. Apenas uma névoa espessa que esconde o que está por baixo. Você hesita, claro. Não seria razoável atravessar uma ponte sem saber o que sustenta suas bases. Mas vamos ser honestos. Se você tivesse vindo até aqui pela razão, já teria voltado desde a primeira curva. Então você coloca o pé no primeiro degrau. A madeira range, mas aguenta. Você segue, sentindo cada tábua como um capítulo do próprio passado que se recusa a ser esquecido. Lá no meio da ponte, você encontra um objeto. Um isqueiro prateado. Leve, elegante, com uma chama que se acende sozinha. Por um instante quando você o segura. Um detalhe chama a atenção. Nele está gravado o símbolo de Exu, o tridente de 3 pontas. Você lembra de uma aula de história em que o professor dizia, entre um bocejo e outro, que esse símbolo já apareceu em culturas mediterrâneas, africanas e até mesmo em antigas moedas da Mesopotâmia. Historiadores ainda discutem se há ligação ou se o tridente é apenas uma forma geométrica que agrada aos seres humanos por algum motivo universal. Mas agora, ali nas suas mãos, ele parece menos símbolo e mais bússola. Ao cruzar para o outro lado da ponte, o ambiente muda, como se você tivesse atravessado não um espaço, mas um estado de consciência. Aqui, a estrada se alarga, mas os arredores ficam opacos, quase sem cor. É como andar dentro de uma pintura antiga, desbotada pelo tempo. Você caminha devagar, e cada passo levanta um leve pó acinzentado que se recusa a voltar ao chão. No ar, um cheiro curioso, algo entre livro velho e vela apagada, familiar, aconchegante até, como se você tivesse voltado a um lugar onde já esteve, mas que agora parece outro. À frente, uma figura sentada numa cadeira de balanço, lenta, compassada. Ela veste um terno branco, com sapatos engraxados e chapéu inclinado sobre os olhos. Não fala. Não se move além do balançar suave. Você se aproxima com cuidado. E quando chega perto o suficiente, a figura para. Lentamente, levanta a cabeça. Os olhos são escuros, mas não vazios. Cheios de perguntas. E então, a voz. Rouca, como se tivesse saído de uma garganta feita de fumaça. Você veio mesmo. E nem sabe para quê, né? Você tenta responder, mas ele já sabe. Aquele tipo de pergunta que não precisa de resposta. Ele aponta para o chão, onde há 3 trilhas separadas por pedrinhas brancas. Cada uma leva a um lugar, mas nenhum deles é o final. Você olha confuso. Ele ri. Você ainda acha que tem final nisso tudo?
Que vai encontrar Exu como se ele fosse um endereço no GPS? A risada cresce, ecoa, mas não é debochada. É honesta. Você sente isso, então algo inesperado. Ele estica a mão e oferece um pedaço de rapadura. Você aceita, meio sem saber por quê. E o sabor te atinge como uma avalanche de memórias. Você lembra de quando era criança e ganhou um pedaço igual de um vizinho sorridente durante uma festa de rua. Lembra do som da sanfona, do cheiro do milho cozido, do barulho de chinelos no chão batido. O velho observa sua reação. Às vezes, a lembrança é o portal mais curto. E então, sem dizer mais nada, volta a balançar na cadeira, como se sua função ali já tivesse sido cumprida. Você escolhe a trilha do meio, não por intuição, nem por lógica, mas porque ela parece a mais esquecida, pouco usada, quase apagada, e há algo bonito em trilhar o que poucos ousaram pisar. Você caminha por um tempo que não sabe medir. Os sons aqui são abafados, como se estivesse andando dentro de um casulo, até que surge uma nova figura, dessa vez uma mulher com cabelos longos sentada ao lado de um fogareiro. Ela está assando algo, parece milho. Ela não olha para você, mas diz: cuidado com o que você deseja encontrar. Tem coisas que, uma vez vistas, não se esquecem mais. Você se aproxima, tenta ver o rosto dela, mas a luz do fogo oscila, distorce as feições. Ela oferece o milho, mas você recusa. Talvez por medo, talvez por respeito. Ela apenas sorri. Não aceitar também é escolha. E volta a cuidar do fogo. Você segue em frente, e o calor das chamas vai se dissipando nas suas costas como uma memória que não quer te deixar. Lá adiante, um novo cruzamento. O quarto. 4 estradas de novo, como no começo. Mas agora algo mudou. O espaço entre elas pulsa levemente, como se o chão estivesse vivo. No centro, um objeto. Simples, mas poderoso. Um baralho aberto em leque. Cada carta com a face virada para baixo. Você entende. Não é sobre escolher o caminho. É sobre aceitar a incerteza. Então você se abaixa, vira uma carta. É o Coringa. E gravado nele, uma frase. Eu sempre estive em todos os caminhos. Você é que escolhia não me ver. Você segura o Coringa por mais tempo do que deveria. A carta parece quente nas suas mãos, como se tivesse sido recém-impressa, recém-invocada. E de algum modo, é como se ela te olhasse de volta. O símbolo não sorri, ele observa. Avalia, como um espelho, mas mais profundo. Você a devolve ao chão, lentamente, e ela desaparece assim que toca a terra. Não flutua, não vira cinza, apenas some. Você está de novo diante de 4 estradas. Mas algo mudou. Não é mais sobre qual você escolhe. É sobre como você caminha. E com essa consciência, você segue pela da esquerda, a mais tortuosa, cheia de curvas impossíveis, como um pensamento que se recusa a ser direto. A trilha te leva por entre cipós pendurados como cortinas vivas. Você os afasta com cuidado, e cada vez que um deles toca sua pele, sente uma leve vibração, quase como um toque de saudação. Ou aviso. O ar aqui tem cheiro de terra molhada, embora não haja sinal de chuva. É como se o ambiente todo respirasse nostalgia. Você se lembra de novo de uma velha história que ouviu num boteco barulhento. Diziam que Exu sabia todos os segredos do mundo porque escutava o que as encruzilhadas cochichavam quando ninguém estava olhando. E talvez, só talvez, você esteja começando a ouvir também. Antigo caído sobre um toco de madeira. É um daqueles de botão giratório com antena torta e chiado constante. Você gira o botão, meio por impulso, e de repente uma voz preenche o ar. Não é música. É um discurso. Você reconhece a fala famosa de Getúlio Vargas proclamando a criação da CLT, a consolidação das leis do trabalho. Aquilo te tira do transe por um segundo. Um pedaço da história do Brasil em pleno coração de um caminho esotérico. Historiadores ainda discutem se essa legislação foi realmente libertadora ou apenas uma forma moderna de controle. Você desliga o rádio.
Aquele tipo de dilema parece muito humano para um lugar onde até os cipós têm opinião. Você segue, e uma brisa começa a soprar. Fria, mas bem-vinda. Nela, um cheiro de flor de laranjeira, cortado por algo mais forte. Defumado amargo. É então que você chega a um campo aberto. No centro, um poste de madeira com fitas coloridas penduradas. Algumas estão rasgadas, outras intactas. Embaixo do poste, pequenas oferendas. Uma garrafa de cachaça quase vazia, moedas de 1 centavo, balas derretidas e um charuto ainda soltando fumaça. Você se aproxima e sente um respeito quase automático. Não sabe quem deixou aquilo, nem quando, mas tem certeza de que não está sozinho ali. De repente, ouve um som metálico, passos vindo atrás de você. Você vira rapidamente, mas não vê ninguém. Os passos continuam, agora circulando você. É como se algo estivesse te avaliando, testando sua coragem. Você se mantém firme. E aos poucos, os passos diminuem, até cessarem por completo. O silêncio retorna, mas dessa vez ele é cúmplice. Como se dissesse: ok, você passou. A estrada segue, mas agora ela se estreita de novo. Vira um corredor entre duas fileiras de pedras empilhadas. E nelas, inscrições em giz branco. Algumas são nomes, outras, datas. E em uma delas, uma frase: tudo que é sagrado começa no caos. Você toca as pedras e sente um leve calor, como se cada uma guardasse uma memória diferente. Você se pergunta quem escreveu aquilo. Um peregrino? Um filho de santo? Um bêbado com vocação poética? Não importa. A mensagem ficou. E de algum jeito era para você. Mais à frente você encontra um objeto que te tira completamente da zona de conforto. Um capacete de moto, com uma fita de cetim presa ao visor. A fita tem escrito: entrega feita com fé. O capacete ainda tem cheiro de estrada, gasolina, borracha e chuva velha. E você se lembra de uma notícia que leu uma vez sobre motoboys que deixavam oferendas nas esquinas em nome de Exu, pedindo proteção nas entregas. Você segura o capacete e sente o peso simbólico dele. Talvez Exu tenha andado de moto também. Por que não? Ele sempre foi o mensageiro que se adapta. Se um dia usou cajado, no outro pode muito bem pilotar uma CG 125. A estrada termina em uma grande pedra circular. Nela, marcas de pés descalços como se alguém tivesse dançado ali, ou lutado. Ao redor, fragmentos de espelhos quebrados. Você se abaixa, olha para um deles e vê seu próprio reflexo. Mas não é você agora. É você criança, olhando, com olhos arregalados, como se soubesse que esse momento um dia chegaria. Você sorri, sem saber por quê. Talvez por entender que desde o começo tudo isso era uma volta para casa, mesmo que a casa não tenha telhado, nem paredes, apenas significados. Ali, sentado no centro da pedra, você percebe algo estranho. A sensação de que está sendo observado, mas de forma gentil, como se alguém estivesse te acompanhando desde o início. Você não vê ninguém, mas sente. É nesse momento que entende. Exu talvez não esteja perdido. Talvez ele só tenha se dissolvido no próprio caminho. Talvez a cada pedaço da estrada ele estivesse te mostrando um reflexo. Um pedaço dele que também é seu. E quando você se levanta, uma risada leve ecoa por entre as árvores. Não tem fonte, não tem rosto, mas tem presença. E essa presença te acompanha, mesmo enquanto você caminha sem saber exatamente para onde. Afinal, esse sempre foi o ponto. A risada desaparece aos poucos, como uma onda que se distancia na maré baixa, mas a sensação de presença continua grudada na sua pele, como o cheiro de fumaça depois de uma fogueira. Você caminha, um passo depois do outro, e a estrada começa a mudar mais uma vez. Agora o solo é coberto por pedras pretas lisas, como se você estivesse caminhando sobre carvão polido. Há uma leve brisa morna como o bafo de um forno que foi aberto há pouco. E ao longe, um som grave e constante. Tambores. Não de festa, nem de guerra. É como se fossem batidas do coração do próprio caminho.
Você segue esse som como um cão farejando algo que ainda não entende. E ao dobrar uma curva, o ambiente se abre num grande terreiro. Não há ninguém ali, mas os sinais são claros. Uma roda de pedras brancas, um banco de madeira ao lado de uma árvore torta e um pandeiro pendurado num galho. O chão é varrido, limpo com cuidado, um tipo de cuidado que vem de devoção, não de rotina. E aí você entende. Esse é um espaço de preparação. Não de chegada, nem de despedida. Um lugar onde o tempo para que a gente consiga escutar o que a pressa não deixa. No banco, um livro aberto. Mas não é um livro comum. As páginas parecem escritas à mão com caligrafia caprichada e tinta levemente azulada. Você lê algumas linhas. São trechos de uma história. A de um jovem que se perdeu no mato e foi guiado por um cachorro preto até um tronco oco, onde encontrou moedas e um bilhete. Caminho é coisa que a gente reconhece, não que a gente encontra. O cachorro voltou no dia seguinte e o jovem o seguiu sem saber se era sonho ou iniciação. Historiadores ainda discutem se o sincretismo entre Exu e entidades como São Bartolomeu foi espontâneo ou fruto de estratégia de resistência cultural. Mas aqui, com esse livro nas mãos, tudo parece simplesmente vivo. Você fecha o livro e percebe que há pegadas no chão, indo em direção a uma trilha lateral. Não parecem humanas. São pequenas, como de criança, mas com um desenho estranho. 3 dedos apenas. Você a segue por puro impulso. A trilha é coberta de folhas secas que estalam sob seus pés como aplausos preguiçosos. E ao fundo, o som dos tambores retorna, mais ritmado, mais urgente. Você começa a andar mais rápido, como se o coração estivesse dançando por dentro, tentando acompanhar o compasso. De repente tudo para. O som, o vento. Até os seus pensamentos fazem silêncio. À sua frente, uma escultura. Ela não é grande, nem detalhada, mas é intensa. Feita de ferro enferrujado, e pedras coloridas formam uma figura ambígua, algo entre um homem e um animal. Ele segura um bastão com uma chave na ponta. Os olhos parecem te olhar, mesmo sendo apenas buracos. Você se aproxima e, sem pensar, toca a escultura. Imediatamente uma imagem invade sua mente. Exu correndo pelas ruas de uma cidade grande, pulando entre carros, desviando de buzinas, rindo alto com um celular numa mão e um padê na outra. Você ri. Porque, sinceramente, se alguém pode fazer isso com estilo, é ele. Você decide se sentar ao lado da escultura, e por um instante, tudo parece fazer sentido. O caos, os desvios, os símbolos que surgem e somem. Lembra daquela curiosidade excêntrica que você leu certa vez? Que os egípcios usavam esterco de crocodilo como protetor solar? Pois é, a lógica humana sempre foi fluida, e você começa a entender que talvez a jornada com Exu não seja sobre encontrar um lugar, mas sobre aceitar o improviso como forma sagrada de sabedoria. Enquanto você pensa nisso, uma folha cai lentamente sobre seu ombro. Ela é vermelha, viva, como se dissesse: você chegou até aqui, não se apresse. E por um segundo, você sente vontade de ficar ali para sempre, mas sabe que não pode. Ou melhor, sabe que não deve, porque a estrada não termina. Ela apenas muda de forma. Você se levanta, sacode o pó das roupas e percebe um novo caminho se abrindo à frente. Um corredor de luz filtrada entre as árvores, como se o próprio dia estivesse sendo peneirado pelo tempo. Você dá o primeiro passo e sente de novo aquela risada leve ecoando ao fundo. Não como zombaria, mas como companhia. Como se Exu estivesse dizendo: vai, mas não esquece de rir no caminho. A luz filtrada entre as árvores cria um efeito curioso. Tudo parece acontecer ao mesmo tempo e, ainda assim, nada parece urgente. Você caminha sob esse corredor de luz como se estivesse sendo batizado por pequenos raios de sol. A estrada, de terra agora, é coberta por folhas amarelas e vermelhas, e com cada passo você ouve o farfalhar suave sob os pés. É reconfortante, quase hipnótico. Você percebe que está andando mais devagar, como se o caminho estivesse te pedindo para desacelerar. Como se dissesse: não é sobre o destino, lembra? À medida que avança, o som de vozes começa a surgir.
distantes, abafadas. Primeiro como um sussurro indecifrável, depois como um burburinho constante, como se uma multidão estivesse debatendo algo muito importante, mas ninguém conseguisse falar alto o suficiente. Você vira uma curva e se depara com uma cena improvável. Uma roda de pessoas sentadas ao redor de um rádio gigantesco, desses que parecem mais um armário do que um aparelho. Elas não te veem. Estão concentradas demais ouvindo uma transmissão que mistura política, música e fofoca. Sim, você ouve claramente uma senhora dizendo: Dona Cida passou na encruzilhada com roupa branca, vai ter trabalho novo. E alguém responde: ou marido novo. Você tenta se aproximar, mas a roda se dissolve no ar como fumaça. O rádio se apaga. E tudo volta ao silêncio. Você fica ali, parado, por alguns segundos, até perceber que está em frente a uma pequena construção feita de barro e palha. Parece antiga, mas firme, como se tivesse sido feita com cuidado e teimosia. Na porta, uma placa de madeira escrita à mão: Biblioteca de Coisas Perdidas. Você hesita, mas entra. Dentro, prateleiras lotadas, mas não de livros. Estão cheias de objetos. Um chinelo esquerdo, um controle remoto sem tampa, cartas nunca enviadas, garrafas com mensagens que ninguém leu. Você pega um objeto qualquer, uma boneca de pano com um olho só. Ao tocá-la, sente uma lembrança que não é sua. Uma criança chorando, uma avó cantando um ponto de Exu bem baixinho e uma vela acesa ao lado da cama. Você solta a boneca devagar. Ela volta sozinha para a prateleira. É aí que você percebe. Cada item ali carrega um fragmento de vida que ficou pelo caminho. Exu, afinal, é o senhor dos começos e recomeços. E talvez tudo o que é perdido esteja só esperando uma chance de ser recomeçado. Você sai da biblioteca com a cabeça cheia. E o caminho agora parece ainda mais vivo. Galhos se movem suavemente, como mãos acenando. Você sente cheiro de canela, cravo e terra molhada. E ouve pela primeira vez música de verdade. Um samba antigo, daqueles que falam de saudade como se fosse visita. A letra diz algo sobre caminhos que dobram sem motivo, mas sempre levam onde se precisa chegar. Você canta junto, sem saber como conhece. Mais adiante, encontra um senhor sentado em um banquinho. Ele usa um chapéu de palha gasto e segura um copo de café preto, forte e fumegante. Ele olha para você e diz: Sabia que você vinha. E então oferece o copo. Você aceita. O café é amargo, denso, e te acorda como se alguém tivesse batido palmas do seu lado. Exu passou por aqui mais cedo, ele diz. Tava apressado, mas riu para mim. Sempre ri. Só não ri quando a gente tenta apressar o que tem tempo próprio. Você tenta perguntar mais, mas ele já se levantou e está desaparecendo entre as árvores, como se nunca tivesse estado ali. Você continua e encontra algo curioso. Um mapa, pregado numa árvore, desenhado à mão. Ele mostra a estrada com 4 cruzamentos, mas ao redor estão desenhos de figuras estranhas. Olhos flutuantes, corações partidos, setas que apontam em todas as direções. No canto do mapa, uma frase escrita com letra trêmula. Você está aqui, mas não está só. Você dobra o mapa e guarda no bolso. Sente que ele vai ser útil, mesmo que você nunca o abra de novo. A estrada começa a se inclinar. Agora você sobe uma ladeira suave, cercada por pedras empilhadas em formas geométricas. É quase como um labirinto, mas sem paredes. E no topo, uma clareira com uma única árvore no centro. Ela é grande, com raízes aparentes que se enroscam como serpentes adormecidas. No tronco, marcas de faca, nomes, datas, símbolos. E no chão, uma roda de giz branco desenhada com perfeição. Você entra nela sem pensar 2 vezes. E sente o ar mudar. Tudo fica mais denso, mais real. No centro da roda, uma vela acesa. Ao lado dela, uma garrafa de cerveja aberta e uma moeda dourada. Você se ajoelha. Não sabe por quê, mas sabe que é o certo. E ali, no silêncio total, você escuta. Não com os ouvidos, com o corpo inteiro. E a mensagem é clara, simples, direta. Continue. Não tente entender tudo, só continue.
Você respira fundo e obedece. A clareira atrás de você desaparece como um sonho logo depois do despertar. Nítido por um instante, depois apenas memória difusa. A estrada à frente se alarga como se ganhasse fôlego próprio, abrindo espaço entre os galhos. Você sente o corpo mais leve, como se algo tivesse sido deixado para trás lá naquela roda de giz. E enquanto caminha, percebe que o chão muda de novo. Não é terra, nem pedra, nem folhas. É sal. Um caminho feito de sal grosso, como se tivesse sido traçado para afastar o que não serve mais. Cada passo seu faz um som crocante, como pipoca estourando devagar. Você se pergunta se é proteção ou provocação, e talvez seja os dois. Você segue por esse chão branco e brilhante até avistar algo curioso ao longe. Um grupo de crianças brincando com carrinhos de rolimã numa descida. Elas gritam, riem alto, e um menino com uma camisa vermelha desce tão rápido que chega a levantar poeira. Mas quando você se aproxima, percebe que não são crianças comuns. Todas têm olhos grandes demais, e as risadas soam como sinos desafinados. Uma delas olha para você e diz, "Você já brincou de Exu Maré?" Antes que você possa responder, ela te entrega uma moedinha de cobre e corre com as outras para dentro da mata. Você segura a moeda e sente um calor estranho, como se ela tivesse acabado de sair do bolso de alguém que vive correndo por aí. O caminho agora se transforma numa espécie de feira abandonada. Barracas com panos coloridos balançam ao vento, prateleiras vazias, cartazes de comidas que você nunca ouviu falar, vatapá de miragem, pastel de memória, refrigerante de ilusão com gelo de decisão. Você ri sozinho. Parece o cardápio da vida mesmo. No centro da feira, uma barraca ainda iluminada com um letreiro aceso escrito, "Jogo rápido, descubra o que perdeu." Dentro, uma mulher de turbante preto e óculos redondos te convida a sentar. Ela embaralha cartas com agilidade e te encara com um olhar que parece saber de tudo. Você não perdeu nada, só esqueceu onde colocou. E te entrega uma carta com a imagem de Exu de costas, olhando para um espelho que reflete o seu rosto. Você tenta perguntar o que aquilo significa, mas a mulher já virou fumaça. Literalmente. No lugar dela, um incenso que cheira a cravo e pergunta não respondida. Historiadores ainda discutem se o conceito de Exu como trickster se originou antes da diáspora africana ou foi reforçado nos encontros com a cultura ocidental, que insiste em definir tudo por rótulos fáceis. Mas você agora entende que Exu não cabe em categoria nenhuma. Ele cria, desfaz e ri no meio disso tudo. Ao sair da feira, você dá de cara com um poste no meio do nada. Isso mesmo, um poste de rua. Desses de cidade grande com fio solto e adesivos de anúncio. Faço amarração com retorno garantido. Curso de leitura de búzios online. E o clássico, troco bicicleta por Xbox. Você se pergunta, quem colaria esses cartazes num lugar onde ninguém passa? Mas logo se dá conta. Tudo aqui foi colocado para você. O poste pisca uma luz amarelada, e por um segundo, você enxerga Exu sentado em cima dele, como um gato preguiçoso. Ele sorri e acena com a cabeça como quem diz, "Você tá indo bem?" Mais ou menos. Você continua andando e sente fome pela primeira vez em muito tempo. Mas não é fome de comida. É fome de clareza, de resposta, de entender o que, afinal, você está buscando nessa estrada cheia de cruzamentos, feiras, malucas e crianças de olhos desproporcionais. E então você vê um bar. Sim, um boteco no meio da mata com aquelas mesas de plástico vermelho e uma jukebox encostada no canto. Uma mulher com cabelos coloridos te chama. "Chega mais, viajante. Hoje tem caldo de Exu." Você senta, pede um copo do que ela tiver e recebe um líquido quente, doce e picante ao mesmo tempo. Tem gosto de promessa feita na encruzilhada. E de novo você ri sozinho. Na televisão pendurada passa um documentário sobre orixás, mas com narração em espanhol e legendas em francês. Nada faz sentido, mas tudo encaixa. A mulher do bar diz, "Aqui quem entende demais se perde. Melhor dançar com a dúvida." E você concorda, porque já entendeu que Exu não quer que você encontre o fim da estrada. Ele quer que você
Aprenda a dançar com ela. Você termina a bebida, agradece com um gesto e volta ao caminho. Ao sair, percebe que o chão já não é mais de sal. Agora é terra batida, firme, marcada por pegadas, muitas, de diferentes tamanhos, idades, intenções. Você se pergunta quantas pessoas já passaram por ali, tentando entender o que você tenta entender agora, e sente uma conexão silenciosa com todas elas. Como se você fizesse parte de uma corrente antiga, infinita, feita de passos, dúvidas, risos e oferendas. O céu começa a descurecer, tingido de roxo e laranja, como se o dia estivesse sendo guardado numa caixa. E você caminha, mais calmo, mais certo de que, mesmo perdido, está no lugar certo. Porque às vezes estar perdido é o único jeito de ser encontrado. A noite se instala como uma velha conhecida. Ela não chega de repente, nem com pressa. Vai cobrindo o céu aos poucos, como um cobertor puxado devagar, respeitando o tempo de quem está quase dormindo. Você caminha agora sob um azul profundo, salpicado de estrelas que piscam como faróis discretos, guiando viajantes que nem sempre sabem para onde vão, como você. O caminho à frente é iluminado apenas pela lua, que surge cheia e branca, entre as folhas projetando sombras que se movem com leveza, como se dançassem ao som de uma música que você ainda não consegue ouvir. Você sente um arrepio, mas não é medo, é expectativa. Mais adiante surge um pequeno rio cruzando o caminho. A água é cristalina, e nela se refletem estrelas que não estão no céu. Um detalhe que seu cérebro registra, mas não tenta explicar. À margem, um homem em silêncio estende uma vara de pescar dentro de uma garrafa. Isso mesmo. A linha entra pela boca estreita da garrafa e desaparece num espaço que não deveria comportar nada além de ar. Ele te olha e, com a voz grave, diz: "Já tentou pescar o que não cabe?" Você não responde, mas ele sorri como se tivesse ouvido sua alma balbuciar. Todo dia. O homem então recolhe a linha e mostra o que pescou, uma chave enferrujada, e entrega a você. Portas que somem às vezes voltam. Guarde essa. Você atravessa o rio pisando em pedras largas. Algumas estão molhadas e escorregadias, mas você passa com cuidado. Ao pisar na última, ouve um som que parece um estalo, como se uma coisa tivesse se desbloqueado. Do outro lado, a estrada continua, mas você sente que algo mudou. O ar está mais denso, como se você tivesse atravessado um limite invisível. Lembra daqueles videogames antigos quando o personagem passava para a fase 2? É essa a sensação. Nova fase, mesmo jogo. E claro, Exu continua sendo o personagem secreto que você ainda não destravou totalmente. A estrada agora está ladeada por postes pequenos, com lanternas de vidro colorido. Dentro delas, em vez de velas, há vagalumes. Eles brilham em tons de azul e roxo e se movimentam de leve, como se sussurrassem segredos uns aos outros. Você segue entre essas luzes até ouvir uma voz feminina cantando. A melodia é antiga, meio lamento, meio bênção. Você segue a voz até encontrar uma mulher de pele dourada sentada numa cadeira de balanço, fiando uma linha vermelha que parece não ter fim. Ao seu redor, panos com símbolos que se mexem devagar, como se respirassem. Ela te olha e diz: "Você perdeu o medo de se perder. Agora pode ouvir." E então aponta para os panos. Você se aproxima e percebe que os símbolos contam histórias. Uma delas mostra Exu no centro de uma encruzilhada, sendo puxado por 4 versões de si mesmo. Um rindo, outro gritando, outro chorando e um dormindo. Ele também se perde, sabia? Às vezes esquece de qual versão é feita a verdade. Você pergunta: "E quando ele se encontra?" Ela responde: "Quando ri sozinho, no escuro." Ela te oferece a ponta do fio vermelho e você segura. Ele queima levemente a palma da sua mão, mas não machuca. Esse fio vai te guiar até onde você precisa ir, mas só se você não tentar puxar demais. Você enrola o fio nos dedos e continua o caminho, agora guiado por essa linha tênue como confiança. O chão muda outra vez.
Agora parece feito de vidro opaco, onde sombras caminham debaixo dos seus pés. Você vê silhuetas de pessoas, animais, talvez até versões de você mesmo, todas indo em direções diferentes. Um pequeno detalhe te chama a atenção. Uma das sombras lá embaixo também segura um fio vermelho. Historiadores ainda discutem se os símbolos geométricos usados nos panos litúrgicos de religiões afro-brasileiras são variações de linguagens, escritas africanas antigas ou se evoluíram de forma independente nas diásporas. Mas a sensação que você tem agora é que linguagem nenhuma dá conta do que esse símbolo representa. Conexão. Você não está sozinho, nunca esteve, mesmo quando achava que estava. Essa consciência te aquece, como um abraço sem braços, mas cheio de presença. Mais à frente, você chega a um pequeno portal feito de galhos entrelaçados, adornado com fitas e contas coloridas. Ao atravessar, sente um cheiro forte de café com dendê. Sim, essa combinação existe, e você só acredita porque está sentindo. E ali, como um velho conhecido, Exu está sentado mastigando alguma coisa e rindo de um livro que parece contar piadas. Ele olha para você, ergue a sobrancelha e diz: "Demorou, hein?" Você ri. "O caminho é longo." E ele responde: "Só para quem anda com pressa." Você se senta ao lado dele. Ele te oferece um pedaço de algo que parece ser acarajé, mas com recheio de palavras não ditas. Você come. É salgado, doce, e parece sussurrar coisas antigas na sua boca. Exu aponta para a estrada à frente, agora com marcas nítidas de pneus, chinelos e pés descalços. "Tá vendo? Todo mundo vem por aqui, mas cada um deixa um sinal, diferente." Você pergunta: "E eu? O que deixei?" Ele sorri, levanta e diz: "Deixou dúvida. E isso é mais poderoso do que certeza." Ele caminha em direção à escuridão e some sem dizer adeus. Você segura o fio vermelho com mais firmeza. O caminho ainda não acabou. Mas você começa a entender que talvez ele nem tenha começado de verdade ainda. A lua acima de você parece mais cheia agora. E você, mesmo cansado, sente que está pronto para seguir. Porque agora, pela primeira vez, você não anda sozinho, anda com Exu mesmo quando ele não está visível. Você acorda sem ter dormido. É uma sensação esquisita, como se o tempo tivesse piscado os olhos e, quando abriu de novo, algo tivesse mudado. O fio vermelho ainda está enrolado na sua mão, mas agora brilha levemente, como se tivesse ganhado vontade própria. A estrada diante de você se afina, serpenteando por entre árvores que cresceram tortas, todas inclinadas na mesma direção, como se estivessem tentando ouvir alguma coisa. E você, seguindo o mesmo instinto, se inclina também. Parece que o mundo todo está tentando escutar um segredo muito bem guardado. Logo à frente, você se depara com uma espécie de biblioteca ao ar livre. Estantes de madeira envelhecida brotam do chão como árvores, e nelas repousam livros com capas de barro, couro, palha e até vidro. Você puxa um deles e a capa estala, liberando um cheiro de chuva em terra seca. Ao abrir, percebe que não há palavras, apenas símbolos que se reorganizam conforme seus olhos passeiam pelas páginas. Você entende o conteúdo, mas não saberia explicar a ninguém. É como lembrar de um sonho que nunca teve. Um homem sem rosto se aproxima e diz: "Esse livro é você ontem, mas cuidado, reler demais pode prender." E desaparece com o vento. Mas, adiante você encontra uma escadaria de pedras irregulares que parece subir até o nada. Você começa a subir, sentindo o peso das pernas, mas também uma curiosa leveza no peito, como se estivesse desfazendo amarras invisíveis a cada degrau. No meio da subida, encontra um senhor de chapéu de palha vendendo algo estranho. Silêncios, engarrafados. Esse aqui é o silêncio da sua infância. Esse outro do dia que você escolheu não responder, e esse aqui é fresquinho, do agora. Você ri, meio sem querer. O homem diz: "Silêncio bem guardado vale mais que promessa." Mal feita, e te entrega um frasco, sem cobrar. Você guarda no bolso.
Historiadores ainda discutem se as narrativas orais africanas, passadas de geração em geração, funcionam como sistemas de arquivamento da história ou como atos performáticos com função ritual. Mas ali, no alto da escada, você percebe que são ambos. Cada história contada por Exu, ou por quem o representa, é uma ponte, uma travessia. E você agora começa a reconhecer os tijolos sob seus pés como pedaços dessas narrativas, encaixados com riso, dúvida e pólvora emocional. Ao chegar no topo, você encontra um pequeno campo aberto com pedras empilhadas em círculos. No centro, um espelho. Mas não é um espelho comum. Ele não mostra seu rosto, mostra sua ausência. Você olha e não se vê. Em vez disso, vê todas as versões de você que poderiam ter existido. O que ficou, o que fugiu, o que se revoltou, o que acreditou cedo demais, o que desacreditou tarde demais. Todas te encaram, sérias, e uma delas sorri. É a versão de você que caminhou até aqui sem tentar entender tudo. Ela acena. Você acena de volta, e o espelho se parte em 1000 pedaços, que não caem, apenas somem. Você desce a escadaria com mais pressa do que subiu. Não é fuga, é pressa de encontrar. Lá embaixo a estrada se divide de novo. 4 caminhos, cada um com uma cor. Azul, amarelo, vermelho, preto. Você sente o corpo vibrar de leve. O fio vermelho pulsa. Você pensa que vai precisar escolher, mas então algo inesperado acontece. Os 4 caminhos se movem. Isso mesmo, como se tivessem vida própria. Eles se embaralham como serpentes brincando. E de repente, não há mais cruzamento. Só um único caminho, mas com vestígios das cores anteriores. Você se lembra da moeda de cobre ainda no bolso. Ela vibra. Quando você a segura, ela esquenta e começa a derreter entre seus dedos, mas sente queimar. O metal líquido escorre e desenha no chão uma figura simples, um círculo com um ponto no meio. O símbolo de Exu. E é como se o universo piscasse. Você entende sem explicação que Exu nunca se perdeu. Ele apenas inventa novos lugares para se esconder, inclusive dentro de você. E talvez esse seja o jogo, a brincadeira, a maré. Mais à frente você chega a um terreiro abandonado. O chão de terra batida ainda guarda marcas de dança. No centro, um atabaque tombado, uma garrafa vazia, uma guia partida e uma vela acesa. Sozinha, firme. Você se aproxima e sente que deve dançar. Não porque alguém pediu, mas porque o corpo quer. E você dança, sem ritmo, sem técnica, mas com verdade. Cada passo é uma pergunta que vira resposta. Cada giro, uma dúvida que se aceita. Quando termina, ofegante, a vela apaga sozinha. E no chão, escrito com cinzas, lê-se: agora você sabe o que não sabia que sabia. Você senta, ri, chora, sente, tudo ao mesmo tempo, porque a estrada, você percebe agora, não era só fora, era dentro. E Exu, perdido ou não, sempre esteve em cada escolha, cada parada, cada silêncio. E agora falta pouco. Você está sentado no chão de terra batida, ainda sentindo o corpo vibrar após a dança que nem sabia que sabia. A poeira levantada gira devagar ao seu redor, como se celebrasse a entrega silenciosa que você fez ali. O fio vermelho agora repousa no seu colo, mais comprido do que antes, como se tivesse se alimentado do seu cansaço, da sua coragem e da sua dúvida. Não há pressa em se levantar. O tempo parece ter feito uma pausa respeitosa, e você aproveita para respirar fundo, sentindo o cheiro leve de mato amassado e vela queimada. A noite não é mais escura. Ela é só densa, como um cobertor quente em noite de chuva fina. Ao longe, surge uma risada. Uma daquelas risadas que você reconhece mesmo sem ter ouvido antes. E então aparece ele, Exu, agora vestido com uma túnica branca bordada de vermelho, equilibrando um guarda-chuva fechado na ponta do dedo como se fosse um truque de circo. Ele te olha e diz: ainda procurando por mim? Você responde com outra pergunta: você é o fim da estrada? Ele gira o guarda-chuva,
Senta ao seu lado e responde: sou o fim que começa de novo. E às vezes o meio que ri do começo. Vocês caminham juntos por uma nova trilha, ladeada por espelhos pendurados em árvores. Mas diferente do anterior, esses espelhos mostram momentos seus, imagens breves como flashbacks de um filme mal editado, um tombo na infância, uma mentira mal contada, um beijo inesperado, uma despedida silenciosa, um sim que você quase disse, um não que você engoliu. Exu observa, mas não julga. Apenas comenta. Cada escolha é um encruzilhamento, mas nem toda encruzilhada exige decisão. Algumas só pedem consciência. Vocês param diante de uma casa pequena, feita de barro e madeira. É familiar. Muito familiar. Você não sabe se já morou ali ou se sonhou com ela uma vez quando era criança. Do lado de fora, um banco, um par de chinelos, um tambor encostado na parede e uma colher de pau esquecida no chão. Você entra e o ar tem cheiro de café coado e roupa secando no varal. Exu fica do lado de fora, como quem respeita um território, íntimo demais até para ele. Lá dentro você encontra um caderno velho com seu nome na capa. Ao abrir, vê apenas uma frase escrita, repetida em todas as páginas. Você ainda não chegou. Historiadores ainda discutem se a casa tradicional de taipa, como essa, é um símbolo da resistência cultural ou apenas uma arquitetura de necessidade. Mas ali, ela parece um templo, um lugar onde o passado se senta com o presente para tomar café e comentar o futuro. Você folheia o caderno página por página, até que encontra entre duas folhas grudadas uma carta, escrita por você mesmo, num tempo que ainda não aconteceu. Se você está lendo isso, é porque finalmente entendeu que não precisa entender tudo. Só precisa caminhar. Ao sair da casa, Exu está com os pés descalços, desenhando círculos na terra com um graveto. Essa é a última curva antes da curva final, ele diz. E te entrega uma moeda nova, dourada, brilhante, com um X de um lado e uma espiral do outro. Use se tiver dúvida, mas saiba, nem toda dúvida precisa resposta. Você guarda a moeda e segue a trilha, agora sozinho de novo, mas sem a mesma solidão de antes. O fio vermelho reaparece enrolando-se nos galhos ao seu redor, como se te conduzisse por entre os labirintos da mata. Você chega a um campo aberto onde o chão parece pulsar. Cada passo emite um som grave, como se você estivesse caminhando sobre um tambor gigante. No centro do campo, uma grande fogueira apagada. Mas mesmo sem chamas, ela emana calor. Você se senta ali, escuta o silêncio. E então, percebe um detalhe curioso. Seu próprio coração está batendo no mesmo ritmo do tambor sob os seus pés. Você sorri. Afinal, sincronizar com o mundo é mais raro do que parece. Do nada, começa a chover. Mas é uma chuva delicada, quase afetuosa. Gotas mornas que lavam sem encharcar, que tocam a pele como carícias esquecidas. O fio vermelho começa a brilhar mais forte, absorvendo cada gota como se fosse alimento. E aí você entende. O fio não liga você ao caminho. Ele liga você a você mesmo. Cada pedaço dessa estrada foi uma conversa consigo. Cada cruzamento, uma camada de quem você é. Cada perda, um convite à escuta. Ao se levantar, percebe que não há mais estrada visível. O chão virou uma névoa macia. E na névoa, pegadas, as suas, repetidas, indo e voltando. Exu surge de novo, dessa vez montado numa bicicleta vermelha, com pneus de carrinho de mão. Ele te oferece carona. Último trecho é melhor rir do que andar, ele diz. Você sobe. E os dois seguem, pedalando entre a neblina como se flutuassem. Você não pergunta onde vão. Pela primeira vez, não. Precisa saber. Uma curiosidade excêntrica. Há relatos em terreiros antigos de Exu aparecer montado numa lambreta. Sim, com buzina e tudo. Dizem que ele adora modernizar seus modos de chegar. Talvez, quem sabe, um dia ele chegue de patinete elétrico.
A bicicleta avança, a névoa se abre, e no horizonte você vê uma nova cruz. A quarta. A última. E agora você não se sente perdido. Se sente inteiro. Porque finalmente entende que a encruzilhada não é o problema. É o ponto de reinício. Você sente a grama fria sob seus pés. Não é desconfortável. É só o tipo de frio que te acorda devagar, como aquele primeiro gole de água logo após um sonho esquisito. Você olha ao redor e percebe que está no início da estrada. Sim, aquele mesmo início do começo de tudo. A mesma árvore torta. O mesmo vento que insiste em soprar da esquerda para a direita. Só que agora, algo mudou. Você. E a estrada percebe isso. As folhas dançam de outro jeito. O ar parece sussurrar, bem-vindo de volta com uma pontinha de sarcasmo. Exu, claro, aparece de novo. Está em cima de uma carroça puxada por um jegue fantasiado de unicórnio. Você não questiona mais nada. O chão vibra levemente como se o mundo estivesse ajustando a frequência para te receber novamente. Você percebe que cada passo agora carrega peso e leveza ao mesmo tempo. Como se soubesse onde pisa, mesmo sem saber para onde vai. Exu salta da carroça e joga algo no seu colo. É uma caixa de fósforos. Vai que você precisa acender alguma coisa por aí. Ele diz com aquele sorriso de quem sabe de tudo e faz questão de não explicar nada. Você guarda no bolso e segue. A estrada diante de você começa a mudar conforme você anda. Primeiro é de terra batida, depois vira um tapete de folhas secas, depois uma passarela de papel rasgado com palavras que você já esqueceu. Em seguida, vira areia de praia e por fim um chão feito de tambores silenciosos, esperando que você os desperte com seus passos. Cada trecho parece um resumo dos caminhos anteriores. Um tipo de revisão sensorial da jornada. Mas em vez de lições explícitas, o que você encontra são sensações. O calor de uma fogueira antiga, o cheiro de manga madura, o som de uma risada esquecida. Historiadores ainda discutem se as representações de Exu como mensageiro entre mundos são uma forma de traduzir a ancestralidade africana para a realidade do Brasil colonial, ou se são apenas adaptações sincréticas, feitas à força. Mas ali naquele momento você entende que Exu é mais do que um personagem. Ele é uma linguagem. Uma forma de traduzir o caos em caminho, o riso em cura, a dúvida em dança. Você chega a um campo aberto, onde crianças brincam de roda. Elas cantam uma cantiga antiga, daquelas que parecem ter atravessado séculos apenas no sopro da tradição oral. Quando te veem, param e te chamam para brincar. Você hesita, ainda acha que é adulto demais para isso. Mas uma delas segura sua mão e diz: "Você já dançou com o tempo, agora pode brincar com ele." E então você entra na roda. E gira, e ri, e esquece, e lembra. Tudo ao mesmo tempo. Enquanto gira, as vozes das crianças se misturam com outras vozes. Vozes que você ouviu na sua caminhada. A senhora que costurava vento, o menino do baralho sem figuras, o Exu de terno branco, o Exu de bicicleta, o Exu de bermuda florida. Todos eles agora dançam com você, no centro do campo. Como se celebrassem, não a chegada, mas a permanência. A escolha de ficar inteiro mesmo depois de tantos pedaços soltos. Você para de girar e percebe que está no alto de uma colina. Lá embaixo, as 4 estradas voltam a se encontrar, como veias pulsando num grande coração de barro. E no céu, uma lua que não deveria estar ali, já que ainda é dia. Mas ela está. E olha para você com um brilho de quem sabe que sonhos e caminhos têm muito mais em comum do que parece. A lua, aliás, é tema de uma das curiosidades mais bizarras que você ouve naquela colina. Em certas tradições do interior do Brasil, dizem que a lua é um prato derrubado por Exu durante uma festa. Ele não quis limpar, então jogou para o céu. Você senta e observa, não há pressa, não há dever. Só estar. Exu chega ao seu lado agora comendo um pastel de vento, que aparentemente tem gosto. Ele mastiga devagar e pergunta: "Você se achava perdido, né?" Você responde que sim. Ele cospe uma migalha e comenta: "É."
Mas tem gente que acha que tá em casa e nunca saiu do mato. Vocês riem juntos, sem saber exatamente de quê. Só riem. Porque às vezes, rir é a única forma decente de agradecer. E então, pela primeira vez, você percebe que Exu também está cansado. Não um cansaço de corpo, mas um cansaço de quem já ouviu muitas perguntas sem resposta. De quem carregou silêncio demais nos bolsos. Você o abraça. Simples assim. Sem pergunta. Sem despedida. Só abraço. E ele retribui. Forte, firme, com cheiro de cachaça e flor do campo, a estrada continua, mas agora você não precisa mais caminhar nela. Pode simplesmente estar nela. E esse talvez seja o maior segredo de todos. A estrada não leva a lugar algum. Ela é o lugar. Você está deitado agora. A estrada desapareceu. Ou talvez só tenha se transformado em chão. A grama sob suas costas é fresca e macia. E o céu acima de você parece ter sido lavado à mão por alguma divindade preguiçosa, que esqueceu de secar direito. Está meio azul, meio cinza, meio lilás. Ao seu lado, Exu se espreguiça como um gato bem alimentado. Ele estala os ombros, levanta e pega algo no bolso da bermuda. Um apito de brinquedo. Ele sopra e nada acontece. Pelo menos nada visível. Mas você sente o mundo inteiro mudar de marcha. Um clique silencioso de engrenagens cósmicas. Você fecha os olhos e escuta. Pela primeira vez, escuta mesmo. Não com os ouvidos, mas com a pele. Com os cílios. Com a parte de dentro dos cotovelos. E o que ouve é ritmo. Um tambor, que bate desde o início da história. Desde o tempo em que o mundo ainda era só uma ideia debatida entre entidades sentadas em círculos de fumaça. O tambor pulsa em você, como se sua costela fosse o couro esticado que o faz vibrar. E você entende. Exu não se perde porque ele é o próprio mapa. Uma curiosidade que só os mais antigos se atrevem a repetir em voz baixa. Contam que Exu tem uma cópia de cada escolha que você já fez. Não em papel, nem em pedra, mas em gargalhadas. Cada vez que você decide, ele ri. Porque para ele todo o caminho é certo. Só muda o tipo de história que vai render depois. Você pensa em todas as escolhas que te trouxeram até aqui. As conscientes. As sem querer. As que pareciam erro na hora, mas que hoje fazem sentido, ainda que enviesado. Historiadores ainda discutem se as lendas urbanas que associam Exu ao mal surgiram apenas por ignorância ou por um esforço sistemático de dominação cultural. A resposta mais provável é os dois. Mas ali com Exu deitado ao seu lado, brincando de fazer desenhos com nuvens, você não vê mal algum. Vê provocação, sim. Vê desafio, jogo, ironia. Mas maldade? Não. Exu só quer ver o mundo girar e se divertir no processo. Você se senta. Observa suas próprias mãos. Elas estão sujas de barro, cobertas de linhas que parecem formigas desenhando mapas invisíveis. E ali, entre os traços, você reconhece os caminhos que percorreu. Cada linha uma bifurcação. Cada calo um tropeço que virou aprendizado. Você sorri. Olha para o lado. Exu sumiu. No lugar dele, um par de tênis vermelhos. Só isso. Como se ele tivesse ido embora correndo, mas deixado algo para trás para te lembrar que nada é definitivo. Nem mesmo as presenças divinas. Você calça os tênis. Servem perfeitamente. Quando se levanta, o mundo inteiro parece mais confortável. Como se estivesse feito sob medida para você, e talvez sempre tenha estado. O vento sopra de novo, agora vindo de todas as direções. Você sente o cheiro de café torrado, de fumaça de vela, de terra molhada, de cera derretida. É como se cada elemento da sua jornada estivesse se despedindo aos poucos, mas sem tristeza. Como quem acena de longe dizendo, a gente se vê. Você caminha, mas sem destino. Porque agora entendeu que o destino não é onde se chega. É como se caminha. Com quem se cruza. O que se deixa cair pelo caminho e o que se escolhe carregar, mesmo sem saber se vai precisar.
Você olha para o céu, agora completamente azul. Azul exagerado. Azul que só existe em desenho animado. E percebe que por mais longa que tenha sido a jornada, ela não termina. Ela só muda de nome. Você respira fundo. Solta devagar. Sente que se quisesse poderia dormir ali mesmo, de pé, no meio de nada e de tudo. E talvez durma. Talvez esse seja o fim de um ciclo. Ou só o intervalo entre duas trilhas sonoras. Agora você pode deixar o corpo descansar. Solta os ombros. Desenrola o pensamento devagar, como quem desfaz um novelo antigo que já deu todos os nós possíveis. Sente o ar entrando pelas narinas, fazendo morada por um instante antes de sair leve, como folha ao vento. O chão é seguro. O tempo está quieto. Não há pressa, não há exigência. Só você, inteiro, depois de tantos pedaços reunidos. A escuridão ao redor não é ameaça. É cobertor. É colo. Ela te abraça com paciência, como quem diz: agora pode soltar tudo. Eu cuido. E você solta. As dúvidas. As perguntas. As pontas soltas que não precisam de amarra agora. Pode deixar que a noite cuide do resto. Ela entende de silêncios como ninguém. Deixa a mente deslizar pelas imagens que viveu. As trilhas de areia. Os espelhos. As danças. Os Exus de mil formas. Eles ainda estão por aí, mas agora dentro de você. Como velhos amigos que não precisam mais falar nada para serem entendidos. A estrada virou memória. E a memória, travesseiro. Sinta o corpo ficar mais pesado. Não de cansaço, mas de descanso. De entrega. Seus pés repousam, seus braços relaxam. Sua respiração encontra um ritmo doce, quase imperceptível. A noite se fecha sobre você como uma cortina suave. E lá no fundo, bem distante, você jura ouvir uma risada leve. Talvez seja Exu. Ou talvez só o mundo te dizendo que você chegou.